temos aqui o doutor Lucas Villa, que é advogado da família de Fernanda Lages, e a senhora Cassandra Lages, que é tia de Fernanda Lages. Os dois atenderam o nosso convite e acompanharam grande parte aqui agora ao vivo da participação do Vigia, o senhor Domingos e a sua esposa. Doutor Lucas, boa tarde. Senhora Cassandra, boa tarde. Boa tarde. Doutor Lucas, como é que o senhor está avaliando os últimos fatos, os últimos acontecimentos e as últimas revelações sobre o caso, partidas principalmente através do doutor Eliardo Cabral, um dos promotores que acompanha o caso? Tony, eu acompanho esse caso com muita tranquilidade. Eu procuro ter calma antes de me manifestar sobre algumas questões. O doutor Eliardo Cabral é um promotor competentíssimo, é um promotor que tem um faro, inclusive investigativo, muito interessante. Agora, eu sou otimista como ele, de achar que nós estamos próximos a uma solução, mas, infelizmente, eu não tenho essa segurança de dizer que o caso já está solucionado, que nós já temos um culpado, que toda a história já está explicada. Eu acredito que nessa investigação ainda tem muitas peças que precisam ser encaixadas. Nessa investigação toda é um quebra-cabeças e não adianta a gente forçar a querer colocar uma peça no local em que ela não entra. E nem precipitar o tempo, Exato. né? Nós conversamos agora há pouco com o doutor Humberto Pontos, ele é lá do Instituto de Criminalística da Paraíba. Ele informou que os exames estão concluídos, ele está fazendo a transcrição e deverá enviar ainda hoje ou até amanhã pela manhã para o PU. O senhor acha que esta peça, ela pode definir, ela pode culminar realmente com a junção com as demais na conclusão e na elucidação deste caso? Quando essas perícias chegarem, a gente talvez tenha condição de ter um quadro mais geral de tudo que aconteceu, né? Agora, é óbvio que as peças que vêm de fora vão ter que ser inseridas dentro de um contexto probatório do que já se tem até então nos autos, né? Para que se crie uma pintura geral que seja coerente. O que não dá é para tentar unir várias informações que não se casam entre si, né? Preciso definir uma linha de trabalho e juntar essas peças que vêm de fora de forma coesa com o que já se tem colhido aqui. Senhora Cassandra, boa tarde mais uma vez. Tarde. Obrigado. Como é que a família está acompanhando tudo isso e vendo os últimos fatos, dona Cassandra? Os últimos fatos a gente tem visto com muita tristeza, né? Isso tem causado uma grande mágoa assim, no meu irmão, né? De estar relacionando esse negócio de tráfico de jovens, de mulheres. Como é que eu digo? Como se a Fernanda tivesse pressionando alguém por dinheiro, porque ela não tinha necessidade. O Paulo César, ele dava tudo que a Fernanda precisava, ele era diligente quanto a isso. Ele falava com a Fernanda todos os dias, 2 vezes, às vezes 3. A Fernanda, ela almoçava todo dia na casa de uma tia dela, que é irmã da esposa dele, da Josélia, a Marlene. Ela estava sempre na minha casa, na terça-feira ela esteve, né, lá comigo, conversando, alegre, dizendo que ia para o show da Paula Fernandes. Quer dizer, então hoje a gente vê, aí até a gente estava dizendo, meu Deus, se tornou um mar de lama nessa história toda. Aí já tem política e já tem um monte de coisa, então isso só faz magoar, até porque a Fernanda não está aqui para se defender e a gente quer assim, que seja esclarecido e dito o que realmente aconteceu. Né? O fato da Fernanda, como todo jovem, a Fernanda ela gostava. E aí, diga a família daquela que não tem um jovem, que não gosta de sair, que não gosta de beber, né? De estar se divertindo. Ela é uma menina de 19 anos, tinha feito 19 anos. Né? Então, assim, para ela estar nessa situação, eu acho um pouco difícil. Ela está fazendo tudo isso. Quer dizer, fazer sem que a família tivesse conhecimento de alguma coisa. A senhora acha praticamente impossível isso, dado o grau de acompanhamento que se fazia da rotina da Fernanda, é isso? Da rotina da Fernanda. A Fernanda, todo dia a gente conversava com ela, quando eu não conversava, o pai conversava, as tias, principalmente por parte da mãe dela, sempre conversavam com ela, quase todos os dias. Então, ela nunca demonstrou, em momento nenhum, nada que tivesse, se ela tivesse correndo risco, ela tivesse temerária de alguma coisa. E as aspirações de Fernanda no campo, inclusive material, isso era observado? Quer dizer, os jovens estão hoje sujeitos a muitas opções e aspirações, em função do que é mostrado e demonstrado todo dia. Mesmo sabendo que ela tinha todo o acompanhamento da família e toda a atenção do pai,
e dando a ela tudo aquilo que ela solicitava. Em nenhum momento foi verificado isso, de que ela tinha algum sonho a mais, alguma aspiração a mais que pudesse... Não, a Fernanda, ela era uma menina muito alegre. Então, ela dizia o quê? Ela queria trabalhar e não tinha necessidade, que o pai, Paulo César, queria que ela só estudasse, né? E, não, mas eu quero trabalhar porque eu não quero ficar lhe pedindo, papai, toda hora o dinheiro. Aí, não, pois está certo. Você foi, ela mesma é quem foi procurar o emprego. Esse era o primeiro emprego dela? Esse era o primeiro emprego dela, né? Certo. Ela que foi. O carro foi o pai que deu, ele ainda hoje paga o carro. Estava até recentemente, que estava com 4 meses só, que ela tinha ganho. É no nome da minha mãe, né? O carro, não foi ninguém que deu. E se que alguém deu foi o pai, né? A Fernanda, tudo que ela queria, ela ligava para o pai dela. Para você ter ideia que poucos dias, um dia antes, ela tinha ligado para pedir que ele colocasse um crédito no celular dela. Ela não fazia nada assim diferente que não falasse com ele. Né? Quando ela não tinha, ela pedia às tias, tia me arranje, tia me empreste. Então, assim, ela queria até estudar também moda, mas o Paulo César, não, Fernanda, você passou para Direito, depois você primeiro vai terminar o curso de Direito, depois você segue moda, que ela gostava de maquiar, essas coisas, andar bem vestida. E era uma moça muito bonita, na verdade. E além de tudo, que ela era muito bonita realmente, ela era belíssima. A Fernanda, quem teve o privilégio de vê-la, a Fernanda, desde quando ela tinha seus 14 anos, 12 anos para ser mais exato, que às vezes eu ia para o shopping com ela, aí eu ficava olhando, eu digo, meu Deus, o povo, principalmente, ela ficava observando, né, ela autona, chamava atenção, ela é uma pessoa que chamava atenção. Era uma pessoa que se ela passasse num lugar, pela altura, pelo poste, ela não ia passar despercebida. Bom, doutor Lucas, nós falamos agora sobre a vinda do material, que deve estar chegando. As colocações do doutor Eliardo Cabral são muito fortes, são contundentes e levantaram novas especulações. Eu pergunto ao senhor, o senhor está satisfeito, como advogado da família, com a condução que vem sendo dada ao caso? Estou satisfeito. Estou satisfeito com a forma como a SIC tem trabalhado, de forma diligente com relação às investigações. O trabalho do delegado Paulo Nogueira, que preside o inquérito, é um trabalho hercúleo, ele está buscando as provas, buscando o esclarecimento dos fatos. O Ministério Público tem atuado também junto e marcado a sua presença e sua linha investigativa. Eu acho que várias cabeças estão se unindo nessa investigação e o que se espera é que se tenha uma solução bem robusta no que tange ao conteúdo do inquérito. Não houve negligência nem mesmo no início? Quer dizer, um certo desleixo no processo de investigação inicial? Desde o momento em que eu venho acompanhando as investigações de trabalho, em momento algum eu percebi nenhum desleixo. Inclusive, eu vi que foram ventiladas algumas hipóteses de que o comprometimento da área, do inquérito, não houve preservação. Sim, isso me chamou a atenção também. Me parece que a área não foi de fato preservada, o local do crime não foi preservado, né? O que não foi uma atuação da Polícia Civil, digamos assim. Foi mais em decorrência da forma como o local foi encontrado por pessoas outras do que a polícia científica, né, que não teve tempo de isolar a área antes. Mas, de fato, eu acho que muita coisa da perícia pode ser comprometida, sim, em razão desse mau isolamento do local. Agora, o que eu sempre digo, eu só posso falar com relação ao inquérito policial do que tange ao que está sendo desenvolvido na SICO. É lá que eu estou acompanhando, eu não tive acesso e nem estou procurando ter mais acesso a perícias. A gente aguarda que elas venham e quando elas chegam nos autos, eu tenho acesso, né? Então, o que eu posso falar é do trabalho que é conduzido na SICO. O trabalho, como ele está sendo conduzido na SICO, está sendo conduzido de forma séria e diligente. Então, é um trabalho... Senhora Cassandra, a Fernanda foi a Fortaleza em que circunstância? A Fernanda, ela teve recentemente, em julho, em Fortaleza, mas ela foi com o antigo namorado dela. Um casamento de uma pessoa parente dele. Ela foi e voltou imediatamente? Ela foi e voltou. Ela foi e voltou. Esta foi a ida a mais recente, mas foi a única nos últimos tempos de Fernanda a Fortaleza. Mas que a senhora saiba, que a senhora tenha a informação. Não, ela teve, por exemplo, ela teve em Recife com uma prima minha lá, mas ela também foi com outro casal de primos, ela não foi com gente estranha. Certo. Ela foi com outro casal, né?
Também lá ela não saiu em momento nenhum para dizer assim, eu fiquei só um instante e ela foi a passeio, foi um ano novo, para ser mais exato. Eu quero dizer isso para a senhora, porque às vezes parece que se quer, de alguma forma, induzir que Fernanda tem alguma culpa nisso, mas o que se quer falar, e se tem falado nas entrelinhas, é de que Fernanda poderia ter sido induzida, de que dentro da sua ingenuidade, da sua pouca idade, apesar de ser uma mulher formada, que ela possa ter sido induzida em algum momento. A senhora acredita nessa possibilidade? E o doutor Lucas, os senhores acreditam, o senhor e a senhora, nessa possibilidade? Olha, a Fernanda, ela era, como você me falou, é a menina poste, né, de corpo de mulher, poste, mas ela era muito criança, então ela era muito facilmente influenciável, né? Se uma pessoa, se você chegasse para ela e dissesse, olha, Fernanda, isso aqui aconteceu, ela ia acreditar piamente naquilo. Então, ela se deixaria levar, mesmo sem saber, por outras situações. Quer dizer, esse risco existiu, essa possibilidade existiria, não é? Existiria. Ninguém pode descartar essa possibilidade, Existiria. não é isso? Eu vi essa referência, inclusive em algumas falas do Dr. Eliardo Cabral, de que ela poderia ter sido conduzida lá por alguém. Acho absolutamente plausível essa possibilidade, bem como também a hipótese ventilada de que poderia haver mais de uma pessoa no local do crime, né? A gente viu até as imagens que o Feitosa Costa colheu, e eu digo que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a altura daquele parapeito. Quando eu estive lá em cima pela primeira vez, ali foi difícil de encaixar na minha cabeça uma pessoa só jogando a Fernanda lá de cima, porque a Fernanda não era muito leve e o parapeito é alto, é largo e ainda tem aquele fio de metal em cima. É verdade. Além do parapeito, ainda tem um fio de metal. Sem contar que o percurso para chegar lá, eu já estive lá mais de uma vez. Se você me levar para lá hoje e pedir, Lucas, sobe, eu não consigo chegar lá em cima sozinho, não. 214 degraus, absurdo, né? Não é qualquer coisa, não é, doutor Lucas? Eu tive com o doutor Lucas no dia que a gente esteve lá e subiu, eu quase não consegui, foi como a repórter aí, eu tive que parar um pouco para continuar. Então, nem que ela viesse correndo, ela ainda não conseguia subir a tempo, né? Pelo poste dela, não daria para uma pessoa só, né? Ela ter subido. Então, é isso que estranha. Como o depoimento do vigil, que estranha. Aí eu vejo uma mão e não vejo uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira. Então, não São tem muitas sentido. dúvidas. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do Dr. Lucas Villa, da senhora Cassandra. Eu sei que é um momento de dor, de muita dificuldade, mas essa disposição e disponibilidade de vocês é importante porque há uma cobrança diária, há uma comoção, quer dizer, a família sofre, mas a população tem se sintonizado com esse sofrimento e cobrado. Nós aqui diariamente somos cobrados a trazer. Essa nossa postura é em função da cobrança que recebemos do telespectador. Dr. Lucas, muito obrigado. Obrigado a você. É importante o apoio da imprensa. Nós estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado a senhora também e vamos torcer para a elucidação mais rápida possível.